Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao segundo capítulo da nossa série A Espera de um Milagre. Uma vez Jesus estava reunido com seus discípulos e mais uma multidão, e ele começou a ensinar uma série de coisas para aquela multidão. Ensinar sobre o reino de Deus, sobre o amor, até sobre casamento, sobre relação entre as pessoas. Uma série de coisas Jesus estava ensinando nesse dia. E aí, para fechar isso que a gente conhece como Sermão da Montanha, que está lá em Mateus de 4 a 7, fechando esse sermão, Jesus dá uma ilustração bastante interessante, bastante interessante. Ele fala o seguinte: tudo isso que vocês ouviram até agora, eu gostaria que vocês colocassem em prática, porque quem coloca em prática as minhas palavras é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha, coloca os alicerces da sua casa sobre a rocha. Vindo a tempestade, os ventos, os raios, aquela casa permanece firme. Esse é o homem sábio, esse é o homem prudente, que coloca as coisas em prática. E aí ele dá um exemplo do contrário também. O tolo, o não experiente, o insensato é aquele que constrói a sua casa sobre areia, sem fundamento, sem fundação na casa. Vindo a chuva, os raios, a tempestade, os ventos, aquela casa cai. O que é interessante a gente observar? Quer dizer, são vários aspectos interessantes nessa ilustração de Jesus, mas o que eu gostaria de destacar hoje que tem a ver com a nossa série. Vocês perceberam que as tempestades vêm tanto para o homem sábio quanto para o tolo. Tanto para aquele que se preveniu, quanto para aquele que não se preveniu. Quer dizer, as tempestades vêm, de qualquer forma, sobre todos nós. A diferença, onde que está? A diferença é que quem ouve as palavras de Jesus e coloca em prática, fundamenta a sua vida, a sua casa, na palavra de Deus, na rocha, vem a tempestade e você não desmorona. Porque muitas vezes os problemas, as circunstâncias da vida, quando vêm sobre nós, às vezes desmorona a nossa estrutura emocional, nossos casamentos, nossos relacionamentos. É isso que muitas vezes acontece com a gente, porque a gente não está firme. Então Jesus deu esse exemplo, que é muito bem aplicável a essa mensagem, a essa série que nós estamos trazendo para vocês nesses 3 capítulos. Ela acaba semana que vem. E meu objetivo nessa minissérie de 3 capítulos, na verdade não é falar sobre problema, na verdade meu objetivo é trazer esperança, é a gente aprender como lidar com as circunstâncias difíceis da nossa vida, com as tempestades que fatalmente, se não estamos enfrentando nesse momento, em algum momento a gente acaba enfrentando. Bom, uma coisa que a gente pode perceber, em se tratando de circunstâncias difíceis da vida, é que geralmente os problemas, e principalmente os grandes problemas, trazem foco à nossa vida. Quando você está passando por uma situação muito difícil, você foca a sua energia, seu pensamento naquilo que você está enfrentando. Eu vou dar um exemplo aqui, interessante para a gente entender isso. Quem aqui, só para descontrair um pouquinho, aqui já andou de avião? Muita gente já subiu no avião. Voar é muito interessante, voar é muito bacana, principalmente o primeiro voo, é emocionante, né? A gente fica com aquele medo, né? Aquele pânico de acontecer alguma coisa. É um negócio gostoso. Temos aqui um controlador de voo, que é o Saulo, aqui da igreja. Ele está, sempre que vocês forem voar aqui em Londrina, dá uma ligadinha para o Saulo que ele libera a pista lá, para o avião sair. É muito interessante você voar, dá um medinho e tal, mas é uma coisa bacana. Agora, quem daqui já enfrentou uma turbulência voando, uma turbulência daquelas bravas mesmo? Alguém já enfrentou? Então, ó, eu e mais algumas pessoas. A turbulência que eu enfrentei era tão forte, o vento e tudo, começou a abrir os portas-malas, né, portas-malas. Sara, depois você me ajuda. Começaram a cair algumas bolsas, né, do lugar de bagagem ali do avião, porque era uma ventania, uma tempestade, né? E aí o que acontece? A maioria das pessoas fica em silêncio, quieto, quem tem um terço busca o terço na bolsa. Quando todo mundo começa a orar, um ou outro se desespera, começa a gritar e aquela turbulência, né? Eu preparando essa mensagem, eu estava vendo umas coisas pesquisando umas coisas na internet, eu vi um
uma entrevista com um cara que estava naquele avião, não sei se vocês se lembram, acho que foi ano passado, que ele fez um pouso forçado no Rio, lá em Nova York. O piloto teve que jogar e pousou e finalmente ninguém morreu. Mas tinha uma pessoa ali dentro que estava dando um depoimento, e ele falou assim que começou aquela turbulência, daqui a pouco parou o motor, ficou aquele silêncio, aí todo mundo já sabia que era problema. Daqui a pouco o comandante falou assim, preparem-se para o impacto. Imagina a situação. Ele falou assim que naqueles 15 segundos, ele passou a vida dele inteirinha. Ele repassou, pediu perdão por tudo e falou, preciso arrumar meu casamento, preciso arrumar tudo. Se eu sair dessa aqui, Senhor Deus, pode deixar que eu vou arrumar tudo na minha vida. É muito interessante. Graças a Deus, o cara conseguiu pousar no Rio e todo mundo sobreviveu. Não sei quantos cumpriram as promessas, mas é isso que acontece. Quando você está num momento de tensão, de incertezas, seja relacionado com um voo, seja relacionado com uma doença, uma perda de emprego, uma crise financeira, quando você está sob aquela pressão, sob aquela tensão, você fica focado. Às vezes, é a maneira como Deus consegue a sua atenção. Você fica focado naquele problema, se acorda e dorme pensando naquele problema. Só existe aquele problema, você fica focado naquilo. E às vezes é a oportunidade que a gente tem de se aproximar de Deus. E sabe o que é interessante? Quando você está passando um problema desse, pode aparecer a maior tentação do seu lado que você não tira o foco de Deus. Você está lá orando por uma doença, uma crise financeira, um problema grande, e aquela tensão em volta, aquela coisa que geralmente te tenta, eu não sei se é o sexo, ou se é a bebida, ou se é alguma coisa assim, naquele momento você resiste à tentação. Vocês que são cristãos, nem pensem em tentar, não, meu foco agora é Deus, porque você precisa de ajuda, você está num momento da sua vida que aparentemente só um milagre pode tirar daquela situação. Então, nesses momentos, Deus consegue a nossa atenção. Você vê que é importante, às vezes, para o nosso relacionamento com Deus e para o nosso crescimento, a gente enfrentar essas dificuldades. A grande questão que nós queremos responder hoje é como passar por esses momentos. Como que, se os momentos, se as tempestades são inevitáveis, se todos estamos sujeitos a passar pelas tempestades, como passar da melhor forma por esses momentos difíceis que às vezes a vida nos traz. É uma pessoa que vai embora, um marido que sai de casa, uma esposa que deixa a família, um filho que está envolvido com drogas ou bebida, ou uma crise financeira brava que você não sabe o que fazer, uma doença, alguém da família que está hospitalizado, uma morte na família, são tantas as circunstâncias difíceis que fatalmente, vez ou outra, somos obrigados a enfrentar. Então, como a gente agir? E uma coisa interessante também de observar, nesses momentos de crise e de incertezas muito grandes, é que a gente aprende muito com esses momentos. Quando a vida está macia, quando está dando tudo certinho, quando você está ganhando bem, você está no bom emprego, você está lá com a sua namoradinha, seu marido, sua esposa, seus filhos, está tudo indo muito bem, geralmente, a nossa tendência é deixar Deus de lado, vou lá na igreja, bato meu cartão, está tudo certo, minha vida está uma beleza. Geralmente, as nossas orações começam a ficar automáticas. Elas parecem rezas, assim, você ora assim, Senhor Deus, obrigado por esse dia lindo que o Senhor nos deu, muito obrigado por esse alimento, nos deu uma boa noite de sono, em nome de Jesus, amém. Geralmente nossas orações, nos momentos de tranquilidade, se resumem a isso. Mas quando a coisa aperta, é que nós temos a oportunidade de nos aproximar verdadeiramente de Deus e conhecer a Deus e a nós mesmos muito melhor. Então, na semana passada, nós começamos essa série falando de um momento, talvez, de maior tensão na Bíblia, que, aliás, é um lugar para onde a gente corre, geralmente, nesses momentos de aflição, né? Quando a coisa começa a apertar, quando tudo começa a ficar difícil, você vai lá na gaveta, tira a Bíblia, tira a poeira de cima, né? E aí começa a dar uma olhada, tem mapa aqui? Eu nem sabia que tinha mapa. E aí você procura alguma passagem, alguma coisa que fale com você.
E aqui, esse livro está cheio de histórias de pessoas que passaram por dificuldades iguais ou muito maiores do que as nossas. E na semana passada nós descrevemos talvez um momento de maior tensão, que foi quando os discípulos estavam com Jesus, Jesus estava prestes a ser morto, e naquele momento de maior tensão, de maior dificuldade, Deus estava fazendo a maior das obras, de todas as obras que Ele fez na humanidade. Naquele exato momento, no mesmo momento de tensão, Deus estava fazendo uma obra, que era o sacrifício de Jesus e a ressurreição de Jesus para o perdão dos nossos pecados. Então você vê que às vezes Deus usa uma circunstância difícil para fazer uma grande obra em nós e através de nós. Mas hoje nós vamos nos dedicar a uma passagem que está lá no livro de Filipenses, que é algo que aconteceu com o apóstolo Paulo, o meu xará, que aliás meu nome foi escolhido pelo meu pai por causa do apóstolo Paulo. Meu pai é um fã do apóstolo Paulo e escolheu esse nome para mim. Então, o apóstolo Paulo é um sujeito que viveu um monte de coisas, um monte de dificuldades, foi preso, torturado. Só para vocês saberem, para a gente contextualizar o que nós vamos ler, se você já quiser começar a procurar, a gente vai ler lá em Filipenses 4. Mas Paulo vai nos ensinar como enfrentar essas dificuldades. Ele vai dar uma dica hoje para a gente muito clara, muito fácil de entender e muito prática de como a gente deve enfrentar esses momentos de dificuldade, de luta. Mas a história de Paulo, só para vocês entenderem melhor os versículos que nós vamos ler, Paulo, ele era um fariseu. Paulo era uma autoridade na lei, ele conhecia a lei judaica profundamente, ele era um seguidor, ele era um mestre da lei. Que, por ser um fariseu e um mestre da lei, em princípio, ele discordava de tudo que Jesus estava pregando. E ele, como a maioria dos mestres da lei, porque assim, Jesus estava trazendo uma mensagem de reconciliação com Deus, que não precisava passar por todos aqueles rituais judaicos. Jesus falou, é mais fácil a gente se achegar a Deus, não precisa de tanta coisa. Deus está ali te esperando, Ele quer que você se achegue a Ele. Então, isso estava provocando um conflito entre os líderes religiosos. Então, eles começaram a perseguir Jesus, tanto que acabaram matando Jesus Cristo. Mas esse Paulo, que era um desses mestres da lei, ele, revoltado com esse movimento que estava sendo criado, que se chamava na época o Caminho, que era o movimento das pessoas que eram seguidoras de Jesus Cristo. Ele não só se revoltou, mas ele foi pessoalmente prender, ele entrava assim num lugar onde estavam reunidos pessoas falando de Jesus, ele podia entrar, prender, torturar, julgar e matar os seguidores de Jesus Cristo. Essa era a figurinha Paulo de Tarso, que nós vamos ler o que ele escreveu daqui a pouquinho. Então, ele tinha essa autoridade. Só que aí, esse homem, senhor da lei, mestre da lei, teve uma experiência com Jesus sobrenatural, e ele conheceu Jesus Cristo, e de perseguidor, ele passou a ser defensor da causa de Jesus Cristo. Ele começou a anunciar o evangelho de Jesus. E ele viajava por toda o que a gente conhece hoje, por todo o continente europeu, por toda a Europa. Na época não chamava Europa, mas ele saiu anunciando o evangelho de Jesus Cristo. E era interessante, porque ele chegava naquelas culturas da Grécia, de Roma, culturas helenísticas. Paulo chegava lá pregando a reconciliação com Deus, contando a história de Jesus, e parecia absurdo para eles, né? Um cara está falando isso, que a gente pode se reconciliar com Deus. Cadê esse sujeito? Cadê esse Jesus? Ah, não, ele morreu. Morreu? Mas ele ressuscitou. Ressuscitou. Era muita novidade o evangelho que Paulo estava anunciando. Mas ele estava pregando por toda aquela região. Aí, ele, depois de viajar bastante, ele voltou para Jerusalém. E quando ele chegou em Jerusalém, estava um tumulto, porque ele era um fariseu muito conhecido. Então, estava todo mundo falando dele em Jerusalém. E eles diziam o seguinte: o Paulo está ensinando um evangelho que vai contra todas as nossas tradições. Então, os líderes religiosos também queriam pegar o Paulo. E aí uns amigos dele aconselharam: Paulo, vai lá no templo, faz todos os ritos judaicos, sacrifícios e tudo, para amenizar a coisa, para o pessoal não te perseguir. E ele foi. E está lá Paulo dentro do templo, fazendo os sacrifícios e todas as coisas judaicas, mas mesmo assim, montaram um grupo de pessoas, foram lá e pegaram esse homem.
Daí ele começa uma jornada de sofrimento que você pode comparar com a sua, que talvez você esteja vivendo hoje, ou que você já viveu, ou que um dia talvez você vá passar por isso. Paulo começa uma jornada que assim, eles pegaram ele de dentro do templo, levaram ele para fora da cidade para matar. Levaram ele para lá, jogaram ele no chão, começaram a apedrejar o Paulo. Você sabe lá o que é levar umas pedradas na cabeça, no corpo inteiro? Estavam apedrejando o Paulo, ele já estava quase morto, quando alguém pegou o celular e ligou para um 191, para a polícia. E a polícia da época era a polícia romana. Aí chegou a polícia, lá viu aquela cena, tiraram todos aqueles agressores e tiraram o Paulo quase morto dali, arrastaram ele para prendê-lo, para que ele fosse julgado, porque ali ele não tinha nem passado por um julgamento. Começou bem a historinha dele. Aí ele foi para a cadeia, só que ele, com um pouquinho de força que ele tinha, ele falou assim, olha, só que tem o seguinte, eu sou um cidadão romano, eu tenho cidadania romana, então, então a coisa é diferente, então você não pode ser julgado aqui, você tem que ser julgado lá em Roma. Então, armaram uma viagem para Paulo, lá para Roma, para que ele pudesse ser julgado. Então está lá ele, torturado, machucado, tudo, enfiaram ele num navio. Esse navio enfrenta literalmente uma tempestade terrível, terrível, que não parava dias e noites chovendo, eles começaram a jogar as coisas para fora do navio, e quebrou mastro, e quebrou isso, e quebrou aquilo, o navio foi sendo destruído por essa tempestade, e Paulo está lá. Você está enfrentando tempestade, né? Você vai imaginando, vai comparando a sua com a dele. Ele está lá nesse navio, olha a tensão, no meio do mar naquela época, né? Não tinha internet, não tinha como você se comunicar com as pessoas, não tinha como ter um resgate de helicóptero, não tinha nada, eles estavam perdidos no mar, ficaram 3 meses à deriva no mar, sem poder ir para lugar nenhum, desistindo, sem comer, quase morreram de fome no navio ali. Até que chegaram perto de uma ilha, depois de 3 meses à deriva. Desceram na ilha. Chega na ilha, o Paulo vai fazer uma fogueirinha, está lá os nativos, lá, né? Ele pegou, juntou um monte de madeira, assim, a hora que ele está carregando, uma víbora, uma cobra venenosíssima, picou o braço dele. Os nativos da região olharam para ele e falaram, meu, esse cara é um pé tremendo, um pé frio. O cara escapa de uma tempestade no mar, fica 3 meses à deriva, a hora que parece que salva, agora a serpente mordeu, picou, ele vai morrer em questão de minutos. Aí os nativos começaram a olhar para ele, esperando ele começar a suar frio, inchar, cair e morrer. Achando que ele era o cara mais azarado do mundo, mas nada aconteceu com Paulo. E tem um versículo lá na Bíblia, que Jesus fala o seguinte, lá em Lucas, ele fala assim, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. A cobra picou o Paulo e não aconteceu nada, ele não morreu. Aí os nativos falaram, bom, então ele não é um pé frio, ele é um deus, ele é alguma coisa assim. Aí pediram para o Paulo orar por todo mundo, enfim. 2 meses ele ficou preso naquela ilha, porque não tinha como sair. Veio uma embarcação mercante, pegou todo mundo, levou, finalmente ele foi para Roma. Em Roma, ele só teve que esperar 2 anos para ser julgado, preso, acorrentado. Então, se a gente começa a olhar para os nossos problemas, e a gente olha para os de Paulo, fala assim, não é comparando, mas assim, puxa, Paulo, eu acho que você tem autoridade para falar sobre o problema. Porque, puxa vida, o meu problema é sério, é preocupante, mas não chega a isso. Eu não fui preso, não fui apedrejado, não fiquei à deriva no mar, né? Não chegou a tanto assim. Então, esse homem tem autoridade para falar sobre sofrimento. E de dentro da cadeia, acorrentado, ele escreve essas cartas. Então, essa carta ele escreveu para os cristãos de Filipos, que eram os filipenses, que moravam na cidade de Filipos. Como ele escreveu outras cartas ali, preso. E olha só o que ele escreve para essas pessoas nessas condições que eu acabei de descrever para você. Presta atenção que logo em seguida, passado tudo isso aí que a gente acabou de ver, ele escreve o seguinte para os cristãos de Filipos. Filipenses 4, versículo 4, ele fala assim, alegrem-se sempre no Senhor. Ô Paulo, o apóstolo, como assim? Como assim? Alegre-se sempre no Senhor? Você
você está perdendo alguma coisa, você não sabe o que eu estou passando. Como assim, alegre-se no Senhor? Mas ele insiste, ele fala de novo, novamente direi, alegre-se no Senhor. Mas como, Paulo? Como que eu posso me alegrar diante de tanto problema? O que você está querendo dizer com isso? Eu entendo alegrar, sim, vamos supor, nós aqui as pessoas estão passando por problemas, eu entendo. Se eu falar para você assim, ó, você está passando um problema financeiro, eu tenho uma boa notícia para você. Você foi promovido, vai ganhar o dobro. Aí você consegue entender, né? Ah, aí eu sei ficar alegre. Ou então, eu te dou a notícia, ó, sua esposa vai voltar, o seu marido vai voltar, o seu filho vai se regenerar. Aí você entende o que é se alegrar, você vai ficar alegre com isso. Mas Paulo está falando assim, talvez tenha alguma outra coisa que você possa se alegrar, que seja até mais importante do que uma promoção, do que a volta do marido, do que a volta de uma esposa. Alegrem-se no Senhor. E ele diz o seguinte, seja a amabilidade, que pode ser entendido como bondade também, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Dá impressão para a gente, eu não sei se para você também dá essa impressão, dá a impressão que Paulo está forçando um pouco a barra. Como que no meio de uma tempestade, como que no meio de um sofrimento eu ainda vou conseguir ser bondoso ou amável com as pessoas? Mas, na verdade, por trás disso aqui tem uma lição muito importante, que eu gostaria muito, se alguns conseguissem entender essa lição, que está por trás disso. É uma lição que pode mudar a forma como você vê a vida. Porque, assim, geralmente, você é amável quando as pessoas são amáveis com você. Você é bondoso quando as pessoas são bondosas com você. Você é generoso quando as pessoas são generosas com você. Quando a vida é boazinha para você, você é bonzinho com a vida. Mas se as pessoas não forem generosas com você, você deixa de ser generoso. Se a vida não for legal com você, você vai deixar de ser legal com a vida. É geralmente assim que a gente age. Mas isso, quem faz é criança, que não amadureceu ainda. Né? Uma criança, um adolescente, até os 15 anos, pensa desse jeito. Ah, se mamãe foi legal, eu sou legal com a mamãe. Se a mamãe não foi legal, eu não sou legal com a mamãe. A gente pensa desse jeito. Só que depois dos 15, a gente deveria começar um processo de amadurecimento. E Paulo está falando aqui que nós podemos sim ser bondosos e amáveis, independente das circunstâncias. É isso que ele está falando aqui. Ele não está desconsiderando o problema que nós estamos enfrentando. Ele está falando assim, mesmo que você esteja passando, porque olha para mim, olha os problemas que eu estou passando. Paulo estaria apontando para si mesmo. Mesmo enfrentando esses problemas, eu consigo pensar nisso, em alegrar-me no Senhor, em continuar sendo bondoso e amável com as pessoas. Eu não posso deixar que as circunstâncias, que já são circunstanciais, definam quem eu sou, definam o meu caráter. Percebe? Você não pode deixar que o problema que você está vivendo molde quem você é. Percebe? Porque circunstância já diz tudo, é circunstancial. Hoje está bem, amanhã está melhor, depois está muito melhor, depois pode piorar, passa, muda. Mas nós estamos falando de caráter, de mudança interior, de quem nós somos. Nós não podemos deixar que as circunstâncias influenciem quem nós somos, o nosso caráter, as nossas características, que é disso que é formado o nosso caráter. Então, se você é uma pessoa amável, você tem que ser uma pessoa amável, independente das circunstâncias. A sua alegria, a sua simpatia, a sua amabilidade não pode ser abalada com as circunstâncias, porque senão as circunstâncias vão moldar você. Percebe? Se você deixar isso acontecer, você vai ser moldado pelas circunstâncias. Então você vai se tornar uma pessoa sisuda, carrancuda, pavio curto, bravo, estourado, por causa das circunstâncias. As circunstâncias estão moldando o seu caráter. E o que Paulo está tentando ensinar para a gente é o contrário, não deixa que as circunstâncias
definam a forma como você trata as pessoas, na forma como você age. Não deixe que as circunstâncias façam isso com você. Bom, mas ele continua, e ele acrescenta o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma. Bom, você fala, não é possível, ele está exagerando, como é que eu não vou ficar ansioso? Como é que eu não vou ficar ansioso? Mas aí é que entra o ponto principal que a gente quer aprender hoje aqui. Aqui que entra o segredo do que a gente deve fazer, a resposta para a pergunta, o que fazer durante a tempestade. É isso que Paulo diz a seguir, nos próximos versículos. Quando você estiver vivendo aquele momento de incerteza, de medo, de dor, de sofrimento, nós deveríamos agir dessa forma que ele vai descrever aqui. Ele fala assim, mas em tudo, esse tudo ele inclui tudo, qualquer tipo de problema, de apedrejamento a fim de relacionamento, Paulo inclui tudo. Em tudo, em qualquer que seja o seu problema, em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo está falando o seguinte, quando você estiver enfrentando, quando você estiver passando aquele momento de dificuldade, você precisa buscar a Deus, não só com aquela oraçãozinha, Deus, resolve o meu problema, faz eu ganhar na Mega Sena, porque aí eu resolvo o problema da minha dívida, ou então faz a minha mulher voltar e tudo. Você precisa dar um outro passo na sua oração. Paulo está falando para você se achegar a Deus com orações e súplicas. Ele está falando para você se achegar a Deus de todo o seu coração, com profundidade, talvez como você nunca tenha feito antes. Talvez até aqui as suas orações tenham sido as mais simples possíveis. Abençoa isso, aquilo, meu dia, meu carro, faz o mecânico achar o defeito do meu carro. Às vezes você tem orado assim. E Paulo está falando, não, quem sabe, nesse momento onde as coisas tão difíceis, onde as incertezas estão por toda parte, é hora de você chegar com profundidade diante de Deus. Com profundidade, que você se ajoelhar, colocar seu rosto no chão e buscar a Deus de uma forma como talvez você nunca tenha buscado. Porque esses momentos de incerteza trazem à tona as nossas maiores inseguranças. Quando você está passando por problema, lembrando daquele exemplo que eu falei da turbulência num avião, quando você está passando por um problema, aquilo revela tudo que tem dentro de você. Todas as suas inseguranças vêm à tona quando você está enfrentando um problema. Por isso, não estou dizendo que sempre, 100% das vezes, mas por isso que muitas vezes Deus permite que alguns problemas nos atinjam para, quem sabe, conseguir a nossa atenção total. Para mudar quem? Deus? Não, para mudar a nós mesmos. Às vezes um problema é a oportunidade de nós mesmos sermos mudados. Como eu disse, as incertezas revelam nossas inseguranças. Às vezes, o meu real problema é que eu tenho uma enorme vontade, uma enorme necessidade de me sentir uma pessoa importante. Você está lidando com uma situação como se a resposta para o problema fosse uma matemática simples, saiu, voltou, sem dinheiro, com dinheiro, mas aquilo às vezes revela as suas inseguranças. Na verdade, o que você deveria revelar para Deus é, Deus, eu não posso ficar sem dinheiro porque eu preciso me sentir importante. Ou então, eu preciso ser visto de certa forma diante dos meus filhos, ou diante dos meus amigos. Eu não posso ser visto como um derrotado na frente dos meus amigos, pelos meus amigos. Então, por favor, na verdade, é nessa hora que vai aparecer o real motivo da sua intercessão, da sua súplica. O que está lá no fundo e que talvez você nunca tenha colocado para fora diante de Deus. É aí que você tem a oportunidade. Talvez o medo de que Deus nem te ouça. Talvez você tenha medo de estar passando por aquilo e Deus não está nem te ouvindo. Nessa hora, é a hora que lá do fundo, das suas entranhas, você se achega a Deus de todo o seu coração, com toda a intensidade,
com tudo que está guardado lá e coloca isso diante de Deus. É isso que Paulo está falando. E é nessa hora que você realmente conhece duas coisas. Nesse momento, é que você conhece a Deus, e é nesse momento que você se conhece. Quando você faz isso, quando você se revela diante de Deus, você se conhece, através daquela conversa com Deus, através de colocar suas coisas diante de Deus. E a promessa que Paulo diz para quem faz isso de todo o coração, para quem se coloca a Deus de todo o coração, a promessa é: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esse talvez não seja o versículo que eu mais goste na Bíblia, não sei, porque tem muitos versículos que eu gosto muito, mas esse é o versículo que talvez eu mais use na minha vida e quando eu, às vezes, estou aconselhando algumas pessoas que estão passando por tempestades. Porque essa paz que Paulo está falando é uma paz que excede todo o entendimento, quer dizer, é incompreensível. É difícil de você racionalizar, de você destrinchar e entender. É uma paz que excede o entendimento. Essa paz está à disposição de quem faz uma oração com súplicas dessa forma, se coloca inteiro diante de Deus, tirando do mais profundo do seu coração, das suas entranhas, a sua oração para Deus. Essa paz está disponível. É um versículo conhecido de muita gente, mas que sempre funciona. Sempre funciona. É uma passagem que, gente, eu tenho experimentado isso há anos na minha vida, não só na minha vida pessoal, mas com testemunhos de pessoas. Deus tem essa paz para você atravessar o momento de dificuldade da sua vida. Essa paz está disponível ao seu dispor. E o acesso é pelas súplicas e a oração, com ações de graça, você apresentar as coisas diante de Deus, você colocar isso diante de Deus. Essa paz está à sua disposição para qualquer tipo de problema. Aí, você pensa no pior problema que você esteja enfrentando, que já enfrentou, ou quem sabe você se lembre disso quando você enfrentar. Mas essa paz está à nossa disposição. Quando ele fala guardará o seu coração, significa que essa paz vai vigiar o seu coração. Olha que interessante. Essa paz vai vigiar o seu coração. Geralmente a gente ora para que Deus cuide das coisas externas a nós, mas aqui Paulo está falando que Deus vai cuidar das coisas internas, porque a única mudança que realmente funciona, que é eficaz, é a que acontece de dentro para fora. É a mudança de coração e de mente. É a única que funciona. Não adianta você fingir externamente que mudou alguma coisa. Se você não mudou lá dentro, daqui a pouco, no primeiro problema, no primeiro tropeço, você volta a agir exatamente como você agia. Porque a mudança precisa acontecer de dentro para fora. Então, essa paz é que é o diferencial das pessoas que conhecem a Deus e que confiam em Deus para esses momentos de problema. Essa paz faz toda a diferença. Porque se os problemas vão vir anyway, de qualquer forma, não é melhor você passar por eles em paz? Porque, geralmente, o que acontece com a gente quando a gente está sob pressão é que a gente fica ainda mais ansioso, ainda mais nervoso, ainda mais preocupado, e sabe o que a gente faz? A gente piora o problema. Porque ansioso e agitado, você não tem discernimento para fazer as escolhas. Então, você já está enfrentando um problema, você consegue fazer ele piorar. Em paz, você toma as melhores decisões. Puxa, ó, eu estou diante desse problema, e eu não estou brincando, gente, eu não estou fantasiando. Eu passei, recentemente, meses atrás, perdi minha mãe. Precisei dessa paz sobrenatural aqui. Tive que entender o que estava acontecendo e passei em paz. Chorei, sofri, sinto saudades todos os dias, mas essa paz me confortou, eu não perdi a paz. Não fiquei desesperado. Fiquei muito triste, mas não fiquei desesperado, não perdi a paz. É disso que eu estou falando, seja qual for o problema que você esteja enfrentando. Essa paz te ajuda a passar por esse problema. Tem uma
Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, eu não estou bem, eu não estou bem porque o mundo mudou, eu estou bem porque eu mudei. E tem uma frase do C.S. Lewis, não sei se vocês conhecem, que ele diz o seguinte: eu oro porque eu não posso me ajudar, eu oro porque eu preciso de ajuda, eu oro porque as minhas necessidades me perseguem dia e noite. Mas a oração não muda Deus, ela muda a mim mesmo. Quando você busca Deus nesses momentos de angústia, você é transformado, você consegue essa paz, você cresce, você amadurece. Quando você realmente se achega a Deus. E isso não é fantasia, isso não é historinha, isso não é novela, isso é vida real. Eu posso fazer um desafio aqui. Quantos, com toda sinceridade, se tiver eu e mais uma pessoa, eu já estou feliz. Quantos aqui já experimentaram essa paz sobrenatural em momentos de muita angústia e muita dificuldade? Alguém mais, além de mim? Aí, ó, muita gente. Isso aqui não é história da carochinha, isso é verdade. Isso funciona. Então, quando a vida se mostrar incerta para você, Deus ainda é uma certeza. Quando aparentemente só um milagre poderia te salvar, às vezes esse milagre vai acontecer. Deus muitas vezes age nas nossas vidas através de um milagre sobrenatural. Nós também, se eu pedisse para levantar a mão aqui, algumas pessoas levantariam a mão de situações que elas saíram por um milagre. Sim, os milagres estão à nossa disposição, mas o milagre é uma exceção, não é uma regra. Quem fala que o milagre é uma regra, não está falando o que a Bíblia ensina, porque a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo tinha uma doença, que ele orou 3 vezes para Deus libertá-lo daquela doença, Deus não libertou, ele seguiu com aquela doença, ele falou, isso aqui, eu preciso disso para me manter humilde, quem sabe? E continuou com aquele problema. Então, não é regra. O próprio apóstolo Paulo teve um problema na vida dele que não foi solucionado por milagre. Por isso que eu digo que às vezes as dores, às vezes os sofrimentos podem contribuir demais para o nosso crescimento, não só no conhecimento de Deus, mas no nosso próprio conhecimento. Então, o que você deve fazer, o que eu devo fazer quando estivermos enfrentando essas tempestades? Cave na oração, aprofunde-se na oração, nas súplicas, abra o seu coração para Deus, tira lá do fundo os reais motivos da sua ansiedade. Você vai descobrir que nem sempre é o óbvio, nem sempre é aquilo que está acontecendo ali, se isso aqui acontecer, acabou. Não. Se Deus respondesse todas as orações, a gente não crescia. Vou ser bem sincero agora. Se todas as nossas orações, eu preciso disso, pim, eu preciso disso, milagre, preciso daquilo, pim, a gente não ia aprender nada. Porque quando as coisas estão tudo bem, você não aprende. Então, às vezes, nós precisamos de algumas coisas para que a gente possa crescer. E quando o crescimento é de dentro para fora, ele é verdadeiro, ele é duradouro. E isso molda o seu caráter, faz você ser quem você deveria ser. Então, a hora que se você estiver hoje enfrentando uma tempestade na sua vida, eu não conheço as histórias de todos aqui. Se hoje você está nesse momento, saiba que o que Paulo está querendo nos ensinar é assim, cave na oração, se aprofunde na oração, na busca de Deus. Se aprofunde, abra o seu coração totalmente para Deus. Não esconda nada. Não esconda aquilo que está lá por trás, que é o seu real interesse, mas que você não consegue falar para ninguém. Fale para Deus. Fale para Deus. Se abra com Deus, se coloque diante de Deus. E a promessa é clara. Essa paz vai te ajudar nesse seu momento. Como eu disse, alguns vão conseguir mais do que a paz, vão conseguir um milagre e a coisa vai se resolver de uma hora para outra. Outros, com a paz, vão conseguir tomar decisões melhores que vão levar a uma solução também. Mas a paz está disponível a todos. A paz para você enfrentar aquele problema. A esperança
para vocês que aquilo ali é passageiro, que é circunstancial, que uma hora aquilo vai se resolver. Então essa paz que excede todo o entendimento, que é mais do que a gente pode compreender, está à sua e à minha disposição para enfrentarmos as tempestades. Isso é uma promessa de Deus. Essa paz guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E Deus, que está por perto sempre, jamais, jamais vai te abandonar, principalmente nesses momentos de aflição. Então eu sei que nós temos um misto de pessoas, uns estão numa fase ótima da vida, outros estão numa fase boa, outros estão numa fase intermediária, esperando alguma coisa, outros estão passando por um sofrimento, outros estão muito no fundo do poço. Não sabem como sair. Para todos, a promessa de Deus. Você pode sair daqui hoje com essa paz que vai te ajudar a começar a sua cura, começar a sair desse buraco que você se meteu. E Deus vai estar sempre do seu lado para te fortalecer, para te encorajar, para te instruir. E os irmãos da igreja também são pessoas que você pode contar. Tem gente que sofre sozinho e não se abre com ninguém. Puxa vida, igreja é isso. Se igreja não funcionar nesses momentos, não tem sentido a gente abrir aquelas portas. Se não for na hora da dificuldade que a igreja possa abraçar também essas pessoas, então eu não vejo sentido em estar aqui. Eu não vejo sentido. Então você tem uma comunidade à sua volta também que pode te ajudar. Orar com você, ajudar a discernir as coisas que estão acontecendo com você. Então, seja qual for a sua situação hoje, nós vamos agora orar para Deus e pedir que essa paz venha sobre todos os corações, todos. Até daqueles que vão estar assistindo essa mensagem pela internet depois, que tenho menos condições ainda de saber o que está acontecendo, mas a promessa é de que essa paz é para todos. Seja lá qual for o seu problema, seja lá qual for a sua situação, seja qual for o grau do problema que você está enfrentando agora. Amém? Amém é uma palavra hebraica que significa estamos juntos, que assim seja. É isso, é verdade, que assim seja, estamos juntos, vamos passar por isso juntos, é uma concordância, uma afirmação, é isso que significa amém. Amém? Senhor Deus, humildemente, Pai, nós te suplicamos, Deus, do fundo do nosso coração. Principalmente, Senhor Deus, eu quero orar agora a favor daquelas pessoas que estão no fundo do poço, que não estão vendo esperança para os problemas que elas estão passando nesse momento, Paizinho. Quero começar orando por esses corações e por essas vidas, Pai, para que em nome de Jesus, essas pessoas possam ter a ousadia e a coragem de te buscar de todo o coração, Pai, para que elas te conheçam, Senhor Deus, nesse momento de dificuldade, que elas se conheçam nesse momento de dificuldade, e que em nome de Jesus, essa paz sobrenatural desça aos corações, Senhor Deus, angustiados nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Eu creio nisso, Senhor Deus. É a Tua palavra que nos diz isso. Eu creio nisso. Aquele que está sofrendo com uma separação, aquele que está sofrendo com dívidas, aquele que está sofrendo com uma doença, seja lá qual for o sofrimento, Deus, que em nome de Jesus, a Sua paz esteja chegando a esses corações agora, Senhor Deus. Eu creio nisso, Pai. Eu creio nisso. E para o restante de nós, Senhor Deus, que talvez estejamos em momentos de incerteza, de dúvidas, já talvez visualizando uma saída dos nossos problemas, que também o Senhor nos dê essa paz, Pai, porque sempre, sempre nós precisamos de paz para tomarmos decisões, e como é difícil tomar decisões, Pai, como é difícil, e quando estamos ansiosos as coisas pioram, então, por favor, derrame também a Sua paz sobre todos aqueles que estão precisando discernir caminhos e
e atitudes a tomar e decisões importantes no trabalho, na escola, na família. Deus, em nome de Jesus, que essa sua paz também chegue a esses corações, para dar discernimento, Senhor Deus, para ajudar essas pessoas a tomar as decisões corretas, as melhores decisões, baseadas na Tua palavra, Senhor Deus, naquilo que agrada o Teu coração, porque aí nós temos a certeza de bênção, Senhor Deus, e que isso vai resultar em bênção, Pai. E aqueles que estão vivendo um momento bom das suas vidas, puxa, continue abençoando, Senhor Deus, continue dando paz e tranquilidade e alegria, Senhor Deus, porque nós cremos que o Senhor é o Deus da alegria, que nós podemos contar com um Deus que nos dá a paz nas dificuldades. Então, puxa vida, nós somos o povo mais feliz do mundo, porque quando a vida está boa, ela está boa, quando ela está difícil, o Senhor cuida de nós. Então, continua nos enchendo de alegria e de esperança, Pai, para que não só nós cresçamos no relacionamento contigo, mas também que nós levemos essa verdade às outras pessoas, Pai, que nós tenhamos o compromisso de levar essa bênção e esse convite aos nossos amigos e irmãos e pessoas da nossa família, Senhor Deus, para que eles também Te conheçam e possam experimentar essa mudança que vem de dentro para fora, Senhor Deus, essa mudança de caráter, essa mudança de atitudes. É no nome de Jesus que eu oro, confiando, Senhor Deus, na Tua palavra e confiando que o Senhor já começou uma obra entre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus queridos, muito obrigado. Na semana que vem é o encerramento dessa série, ainda tem uma coisa muito bacana que nós queremos falar com vocês. Então venham e tragam seus amigos.